Olá, olá. Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto da família, com família e em família. Convidamos a todos a fazerem parte do Ministério Água Viva, um ministério de todos nós, um ministério para levar essa palavra até os confins da terra. A gente não sabe nem em que idioma, em que lugar, mas que possa chegar a muitas pessoas que hoje carecem de ouvir a verdade, e a verdade que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo, você é o Ministério Água Viva. Entre na página, aí você vai ver lá a página do ministérioaguaviva.net. Você vai estar vendo lá o nosso site com quem somos, programação, a rádio, todas as pregações, filmes, lojas, ofertas, olha, tudo em português, espanhol e inglês. Entra lá, entra para poder conhecer um pouquinho mais e saber o quanto você pode fazer. Então, obrigada a vocês que já estão ligadinhos aí com o Ministério, estão conectados, trabalhando, divulgando e também colaborando e principalmente orando. Estamos juntos nesse ministério. Então venha você também, seja muito bem-vindo a fazer parte. Amém. É isso aí, é isso aí. Seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e também sobre a tua família. É muito bom ter você aqui. Você que está ao vivo e você que também está nos assistindo aí através do vídeo, ou através do YouTube, ou através do nosso site ministérioaguaviva.net. Eu gostaria de perguntar a você o que é a vida? O que é a vida? Muitos seguem procurando achar uma razão para a vida. Alguns buscam essa razão em filosofias, na natureza, no universo, em guerras, em competição entre pessoas, em ter coisas, possuir coisas. Essa é a razão da vida, de eu possuir muita coisa, né? E, na verdade, a coisa não é bem assim, né? Até mesmo muitos procuram a razão da vida na religião, como se a religião fosse fazer alguma diferença, né? Mas eu te pergunto, você sabe o propósito da sua vida? Esse é um tema bastante interessante, porque nós chegamos nesse mundo sem nada e saímos desse mundo sem nada. E qual é o propósito da nossa vida? O Senhor nos traz hoje uma palavra para que valorizemos a nossa vida. Uma palavra para que entendamos o propósito da nossa vida. Uma palavra para sabermos que Deus nos deu a vida. A vida é, como a minha avó dizia, é um pão emprestado. Então você tem a vida, mas a vida não é sua, a vida é de Deus. Ele te empresta a vida para que você usufrua dela. E essa palavra que o Senhor também traz para nós, é para nos ensinar o propósito da vida. É a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje é o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Muitos de nós buscamos sentido nas nossas vidas e buscamos através de bons fluidos. Buscamos através de uma aura especial. Buscamos através de leituras de cartas, tarô. Buscamos através de outras formas sobrenaturais e formas espirituais. Nos esquecemos, muitas vezes, que a Bíblia nos oferece a orientação valiosa para nos ajudar a descobrir o propósito da vida. Então, caso você não saiba, todo produto que você compra vem com um manual, não é? E o ser humano também vem com um manual. E esse manual se chama Bíblia.
Na Bíblia, o Senhor dá um manual do proprietário, um manual do produto. E é esse manual que a gente vai buscar. Então, nós vamos investir algum tempo para sabermos qual o propósito da vida, qual o propósito que Deus preparou para você e para mim. Porque os propósitos são diferentes, as vidas são diferentes. Ainda que eu tivesse um irmão gêmeo, ele seria diferente. Então, abra sua Bíblia aí, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós temos que estar descobrindo o propósito da vida. E aqui Pedro nos ensina de uma forma assim muito clara. Servir. Servir. E eu costumo dizer, aquele que não serve, não serve. Perdão. Hoje, a grande maioria deseja ser servido, né? Eu quero ser servido, mas não quer servir. Devemos refletir sobre o nosso chamado. Pedro fala aqui, né, para que a gente reflita sobre o nosso chamado, sobre o dom que nós recebemos de Deus. Deus deu um dom para você, um dom para mim. Então, nós temos que refletir sobre isso e temos que botar esse dom para funcionar na nossa vida. Nós devemos ministrar e ensinar a outras pessoas aquilo que Deus tem revelado para você e para mim. Todos os dias a gente manda um versículo, uma meditação por WhatsApp. Se você quer receber também, você pode nos escrever ou por e-mail ou por WhatsApp, ou o que seja. Em nossas redes sociais a gente vai estar incluindo você na nossa lista de distribuição. E o versículo que nós enviamos ontem à noite, né? Para que você tivesse o versículo hoje, ele falava justamente sobre a revelação de Jesus. Deus, Jesus, a Trindade, ela quer se revelar a você e a mim. Agora, Pedro ele fala aqui que a gente deve ensinar as pessoas, mas para que eu possa ensinar, eu tenho primeiro que aprender. Nós vemos muita gente querendo ensinar coisas que elas não sabem. Aprender e aplicar na nossa vida. Quando nós fazemos estudo bíblico, toda quinta-feira nós temos estudo bíblico e você é o nosso convidado. O slogan do nosso estudo bíblico é conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Então, para que eu possa ensinar, eu tenho que conhecer. Para que eu possa ensinar, eu tenho que viver. Eu não posso simplesmente querer ensinar alguma coisa que eu não sei, ou que eu não viva. E Pedro fala aqui despenseiros, né? Despenseiro é aquele que é responsável pelo fornecimento de alguma coisa, responsável pela administração. E aqui Pedro fala que você e eu, nós somos responsáveis pela administração da graça de Deus. Olha como é profundo isso. A graça que Deus coloca sobre a tua vida e sobre a minha vida, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis em distribuir esta graça. Como é que nós vamos distribuir a graça se nós não vivemos debaixo dela? Então eu tenho que aprender para eu poder ensinar, eu tenho que viver para eu poder ensinar, e eu tenho que viver para eu poder estar debaixo dessa graça. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E é ser seu embaixador aqui na Terra. Então você e eu, nós temos um propósito único, que é de sermos embaixadores de Deus. Embaixador é aquele que representa. Então, se o Brasil tem
o embaixador nos Estados Unidos é aquele que vai representar, né, os direitos do Brasil nos Estados Unidos, assim como você e eu. Somos embaixadores de Deus, somos embaixadores de Cristo. Nós devemos representar. Representar a graça de Deus através da nossa vida. Representar não é atuar, é representar. É ser representante. Não é ser falso, é ser representante. Abençoar as pessoas com as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. O que Deus tem dado para você? Você consegue mensurar, você consegue listar aí algumas coisas que Deus tem dado para você e que tem ficado com você, você não tem é, é, compartilhado essa graça com ninguém. Não, porque é meu. Não, aquilo que Deus te dá de graça você dá. Se você ainda não consegue enxergar aquilo que Deus deseja fazer na tua vida, ou através da tua vida, busque. Busque através de jejum e oração. E Deus vai te revelar. Deus vai te responder. Deus vai se manifestar na sua vida. Deus vai operar através da sua vida. Muitos milagres do Senhor, muitos milagres que Deus quer fazer na vida de terceiros, na vida de outras pessoas, passam pelas nossas mãos. Deus nos usa como canal para abençoar as pessoas. E, na verdade, isso aí é uma relação pessoal que você e eu temos que ter com Deus. Deus ele vai te usar à medida da relação que você tem com Ele. Deus ele vai te usar à medida da intimidade que você tem com Ele. Então, nós temos que começar a descobrir o propósito da nossa vida. E, para descobrir o propósito, eu tenho que aprender a me relacionar com Deus. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 22, versículo 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós vemos Jesus resumindo os 10 mandamentos em 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para que eu consiga entender o propósito da vida ou da minha vida, eu tenho que servir. Servir ao próximo. Servir ao próximo. Se eu não sirvo, na verdade, assim, eu gosto muito de lógica, e tem uma lógica muito profunda aí. Se eu não sirvo ao próximo, eu não posso ser servido por Deus. É uma relação bastante íntima isso. Aqui nós vemos que Jesus está nos dando uma receita. Não é um mandamento, mas é uma ordenança. Ordenança é alguma coisa que você não discute. Você vai e faz. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo é uma ordenança que Jesus coloca na minha vida e na tua vida. Então, nós temos que encontrar, ou a gente encontra o nosso propósito quando a gente começa a servir. A servir. O nosso amor em servir a Deus nos levará a amar e servir ao próximo. Isso tem que transbordar da nossa vida. Não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos ou não servimos ao nosso próximo.
A relação não dá para desconectar. Eu só posso dizer que eu amo a Deus se eu amo o meu próximo. Mas o nosso amor e o nosso serviço ao próximo, eles não devem ser de uma forma interesseira. Ao contrário, tem que ser de uma forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Eu amo porque eu amo porque eu sou cheio do amor de Deus, eu entendi o amor de Deus na minha vida, então eu vou amar as pessoas e vou ajudar as pessoas, sem esperar nada em troca. Sem esperar que seja feito um busto na frente da igreja ou na frente da Praça da Sé ali, enfim, num lugar onde passa milhões de pessoas, um busto meu dizendo, o Darcio é... Não. Sem esperar recompensa por aquilo que nós fizemos. Muitas vezes nós vemos pessoas servindo, né, porque desejam a salvação através das obras. Isso não vai acontecer, jamais. Servindo, esperando uma retribuição. Isso não é amor. Isso é barganha, isso é comércio. E não é isso que o Senhor deseja para a nossa vida. Dessa forma, nós estamos a caminho daqueles que vão encontrar o verdadeiro propósito da nossa vida. Quando nós começamos a servir. Quando nós servirmos. Outro ponto bastante interessante, Paulo fala lá em Filipenses, abre sua Bíblia lá, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Para que eu encontre o propósito da minha vida, eu tenho que vencer os desafios. Desafios que eu tenho a cada dia. Não é verdade? O primeiro desafio é você ter vida para acordar, né? Quando você tem vida e acorda, o segundo desafio qual é? Sair da cama. Né? E aí vai. A cada instante eu tenho um desafio. A vida nem sempre é fácil. Ainda que você tivesse muito dinheiro, ainda que você tivesse muitos empregados, tem algumas coisas que você tem que fazer. Você não pode depender de mais ninguém. A vida nem sempre é fácil, mas quando estamos fortalecidos, quando nós estamos firmados na rocha, quando estamos firmados nesse Deus, tudo podemos fazer. Muitos usam esse versículo de forma errada. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que eu tenho uma intimidade, que eu tenho uma relação. Não é aqueles que não são aqueles que vão na igreja, mas é aqueles que têm uma aliança com esse Deus. Ainda que seja, né? Ainda que seja para que eu tenha que fazer alguma coisa que muitas vezes eu não goste. A minha aliança com Deus vai fazer com que todas as coisas, ainda que eu não goste, sejam uma grande bênção na minha vida. A nossa fé e a nossa obediência a Deus é também a nossa e também a nossa perseverança nos ajudam a superar obstáculos de cada dia. Obstáculos que são oferecidos pela vida a cada dia. Por isso, nós vamos vencer cada um desses obstáculos. Ou seja, quando eu estou firmado na rocha, essas barreiras que são impostas pela vida e muitas vezes pelo inferno para impedir de cumprir o nosso chamado, de
de cumprir o nosso propósito, elas vão cair por terra. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus, ele vai estar fazendo a diferença na nossa vida. Agora, Deus só pode estar comigo se eu estou com Deus. Não, peraí, pastor, mas eu estava vendo essa semana, tinha um mural de alguém aí que dizia assim que Deus está com todos. Pois é, eu não creio nisso. Eu creio que Deus está em todo lugar. Mas Deus não pode estar com todos, principalmente aqueles que não querem estar com Deus. Deus, ele só pode estar comigo se eu quero estar com ele. E para eu querer estar com ele, eu tenho que obedecer, eu tenho que ter fé, eu tenho que andar com ele. Agora, não basta eu falar, eu quero estar com Deus. Tem atitudes, tem ações que eu tenho que tomar para eu caminhar com esse Deus. Mas quando nós cremos nesse Deus, nós vencemos os desafios. Nós vencemos os desafios. E nós vencemos através do sangue de Cristo. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é pelo meu dinheiro, pelo meu poder, mas é pelo sangue de Cristo. Através desse sangue, nós estamos confiados a conhecer o propósito da nossa vida. Aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida. Então, nós vamos vencer as barreiras. Vamos vencer as barreiras, não importa qual seja. Não importa o que você está passando hoje. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa o diagnóstico ou a sentença que está sobre a tua vida. Se você está firmado na rocha, você vai passar. E você vai viver o melhor que o Senhor tem para você nesta terra e na eternidade. Que isso que é muito louco, né? Abra tua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, eu tenho que confiar nesse Deus, para que eu entenda o propósito da vida. Eu tenho que confiar nesse Deus. Eu tenho que entender que esse Deus está acima de todas as coisas. Confiar nesse Deus é o princípio da nossa vitória. Não deixar os caminhos de Deus nos leva a conhecer o nosso chamado, a conhecer os dons que Deus tem colocado na tua vida e na minha vida, a conhecer o propósito que Deus tem para nós. O propósito que Deus tem para a minha vida. A graça que Ele quer distribuir através da tua vida e da minha vida. Quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida, nós andamos em obediência. É uma relação, é uma condição sine qua non, ou seja, para eu andar em obediência, eu tenho que reconhecer que Deus está acima de tudo. Eu tenho que reconhecer, né, e confiar que esse Deus vai estar conosco. Quando reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida, vivemos a transformação da nossa vida através da sua palavra. Eu leio a palavra e eu começo a ser transformado. Não é que vai vir um anjo e vai com uma varinha de pilim-pim-pim e vai... Não, 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 não. O conhecimento da palavra, eu vou conhecendo a palavra e eu vou vendo o caminho que eu devo andar. E começa a abrir para mim o entendimento. Então, eu só posso viver essa transformação se eu entrego a minha vida para Jesus e se eu estou lendo a palavra. Nós somos vencedores pelo propósito que Deus tem em nossa vida.
o caminho que ele nos conduz sempre será o melhor caminho. Sempre será. Ainda que eu não goste muito. Eu vou te dizer que 90% das vezes a gente não vai gostar. Por quê? Porque nós estamos no mundo de pecado, nós pecamos, nós temos vontades diferentes da vontade de Deus e a gente quer fazer o que dá na cachola da gente. Então, 90% das vezes, Deus vai mandar você para a direita e você vai querer ir para a esquerda. Não é? E quando você desobedece a Deus, vai acontecer como o povo de Israel, lá no deserto. Num trajeto que eles poderiam percorrer em 15 dias, eles ficaram 40 anos. Então, eu costumo dizer, então vai dar mais uma volta no deserto. Se você não quer obedecer, você vai dar mais uma volta no deserto. Nós temos que confiar nesse Deus e somente nele nós vamos achar o propósito da vida, o propósito da minha vida e da tua vida. E esse propósito, ele vai te dar um impacto eterno. Sabe o que é o impacto eterno? Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse é o impacto eterno. Se o teu tesouro está nas coisas desse mundo, sinto muito. Se o teu tesouro está nas coisas de Deus, parabéns. Você vai para o céu. Investir em coisas que têm significado eterno é parte fundamental do propósito da vida, do propósito que Deus coloca na minha vida e na tua. Se o nosso coração está em Deus, temos a garantia da vida eterna com Ele. Isso é garantia. Mas se o nosso coração está nas coisas deste mundo, nós temos a garantia do sofrimento eterno com o diabo. O pastor está amarrado. Desculpa, é o que diz a palavra. Aqueles que não estão comigo estão contra mim. É assim. Então, você que vai decidir o teu impacto eterno como vai ser. Se você está muito aferrado às coisas desse mundo, se você está aferrado às coisas do Senhor, então, parabéns, nós vamos na eternidade com o Senhor. Né? Encontrar o propósito da vida, nós só encontramos em Deus. Só através de Deus a gente encontra esse propósito. Ainda ontem nós conversávamos com uma pessoa e ela perguntava se eu creio em extraterrestres. É lógico que eu creio. Eu não creio que um Deus poderoso, como é o nosso Deus, um Deus que criou o universo, um Deus que criou todas as coisas, ele ia se limitar a criar você e eu. Não, eu acredito que tem outras vidas em outros planetas, e eu acredito também que Deus tem um propósito para eles. Não só para nós, para eles também. Então, de repente, na eternidade, nós vamos encontrar gente diferente lá. Não só gente da Terra, mas para que a gente consiga encontrar esse propósito, junto de Deus, isso envolve algumas coisas. Uma delas é descobrir o nosso dom. Qual o dom que Deus colocou na tua vida? Dom não é habilidade, dom é alguma coisa especial que Deus coloca. E nós temos que buscar esse dom onde? Em Deus. Se ele nos deu,
nós vamos nos identificar com Ele. Nós temos também que servir ao próximo. Servir ao próximo, sabe o que é? É obedecer a Deus. Não é esperando que eu vou para o céu porque eu servi ao próximo. Não. Eu estou obedecendo a Deus. Eu também tenho que enfrentar desafios com a minha fé, sabendo que Deus é a nossa fortaleza. Muitas vezes eu posso até esmorecer, né? Dar uma bambeada, mas eu tenho que crer que Deus está comigo. Ah, pastor, mas tem dia que eu tenho medo. É verdade, eu também tenho dia que eu tenho medo. Situações que eu não tenho controle. Mas eu sei que Deus tem o controle. Confiar que Deus tem o melhor para a nossa vida. Para a nossa vida, não só a terrena, mas a vida eterna. Deus tem o melhor. Aqui nós chegamos sem nada e vamos embora sem nada. Aqui nós temos um pequeno espaço de tempo. A eternidade é incontável, mas aqui a gente tem um pequeno espaço de tempo. De alguns anos, não sabemos quantos são, mas de alguns anos. Que, na verdade, nós possamos buscar o propósito da vida, mas buscar de forma correta, buscar na palavra do Senhor, buscar na nossa intimidade com Deus. Onde o nosso coração estiver, ali vai estar os nossos valores. Se nós estivermos alinhados com os valores do reino de Deus, realmente nós vamos estar muito melhor. Muito melhor. Mas isso depende de mim e de você. E você que não está alinhado com esse Deus, você que busca um propósito na vida, mas você não tem encontrado, mas você deseja conhecer o propósito da tua vida. Isso só é possível através de Deus. E para acessarmos a esse Deus, nós só podemos fazer através de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo possa te dar esse acesso, né? Te dar essa entrada VIP, você precisa entregar a sua vida para Ele. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. E faz, Senhor, o teu propósito na minha vida. E faz, Senhor, o teu propósito na minha vida. Eu quero, Senhor, a partir de agora, Eu quero, Senhor, a partir de agora, viver, Senhor, o teu propósito. viver o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu recomendo que você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que viva a palavra do Senhor, que não seja tão apegado a dogmas religiosos, que esteja mais próximo da tua casa. Ou você pode estar com a gente na nossa igreja digital, onde tiver um sinal de internet, aí nós estamos. Vem com a gente, através das redes sociais, através do nosso site e através do Zoom, que nós estamos aqui, né, todas as semanas em nome de Jesus. E você que já entregou a sua vida para Jesus, mas ainda não sabe o propósito da tua vida, tem estado procurando com as coisas desse mundo, achando que elas vão te dar um sentido, te dar um propósito. E não tem buscado o propósito da tua vida em Deus. Você precisa se reconciliar com Deus e viver o propósito dele na tua vida. Ele tem um propósito fantástico para você. Se você quer fazer isso hoje, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de propósito, um Deus que cuida, um Deus que revela, um Deus que fala, Senhor, com os seus filhos.
E agora, Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor, nós buscamos em outros lugares, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, te pedir perdão, porque muitas vezes nós não nos submetemos, Senhor, à tua palavra. Não nos submetemos, Senhor, à tua direção. De verdade, nós não queremos obedecer a ti, queremos fazer o que realmente nós queremos. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, e nos reconcilia agora. Que nós possamos viver o teu propósito, que nós possamos viver, Senhor, essa guia, Senhor, que o Senhor tem para nós. Que possamos ser teus embaixadores aqui e que a tua graça, Senhor, possa fluir através das nossas vidas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E eu gostaria de deixar só uma palavrinha para você que diz assim: o propósito da vida é ter a sua vida em Jesus. Se você tem a sua vida em Jesus, você já encontrou o propósito da vida, que é louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Eu te convido para toda quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, estamos falando sobre a identidade cristã, e se você não tem essa identidade, você tem que reavaliar, né, o teu cristianismo. Todas as quintas-feiras, se você perdeu algum dos estudos que nós fizemos, você pode entrar aí ou no nosso site ministérioalgaviva.net ou através do YouTube também nós temos lá, ok? Que Deus abençoe e te guarde, que você tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder. E a gente se vê em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.